Amigo, você que nesse momento, como o pastor Wagner falou sabiamente, talvez você esteve ali pesquisando, olhando pelo YouTube, e de repente descobriu qual é a sala 57, o que é isso e acabou entrando nessa reunião. Quero te dizer que não foi coincidência. Esse nosso encontro nesta manhã, ele está justamente acontecendo porque já estava na agenda do Senhor. Já estava na agenda do Senhor ter esse momento especial. Então pare tudo que você está fazendo agora. Se o Papai do Céu te convidou, se o Espírito Santo tocou no teu coração profundamente, amigo, é porque essa mensagem é para você nessa manhã. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com meus queridos amigos, irmãos, com aqueles que estão visitando a sala 57 hoje, encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 28, tá bom? Abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos agora para a mensagem sobre a grande comissão, a partir do versículo 18. Uma mensagem muito conhecida, mas que eu gostaria hoje de mostrar a vocês o que o Espírito Santo me mostrou esses dias lendo essa passagem. Eu começo assim, Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma mensagem muito conhecida. E quando a gente começa a ler esse texto, nós pensamos, nossa, isso aqui foi uma ordem que o nosso mestre nos deu. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho e uma missionária que está trabalhando lá no Afeganistão. Olha só o lugar que ela escolheu para ser missionária, Afeganistão. Ela falou uma frase que causou um impacto muito forte na minha vida. E ela dizia o seguinte nessa frase: ela dizia, eu não sou missionária no Afeganistão porque eu recebi um chamado. Eu não recebi um chamado. Na verdade, eu sou missionária aqui porque eu recebi uma ordem quando Jesus disse justamente: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, por receber essa ordem, ela foi ser missionária lá. E a gente pensa, será que é justamente a ordem, a mensagem principal da grande comissão? Ou será que nós temos que aprender um pouco mais sobre a divindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que nós temos que aprender sobre a grande comissão? Queridos, o Espírito Santo tem mostrado que o que ele queria mostrar para os discípulos, na verdade. O verso 20, ele abre uma luz muito grande do que Jesus queria imprimir no coração dos discípulos. Porque o versículo 20 diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se nós formos colocar numa ordem cronológica os eventos, nós sabemos que Jesus justamente falou isso para os discípulos após a sua ressurreição. Mas após a ressurreição de Jesus, nós bem sabemos que ele passou ali 40 dias com os discípulos e parecendo a várias pessoas, e logo após isso ele seria assunto aos céus. Então, como é que Jesus ressuscitou? Ele estava partindo para o céu e ele disse: Olha, mas eu estarei convosco todos os dias. Parece que há uma contradição nessa mensagem. Eu vou, mas eu estarei com vocês. E aí a gente vai entender isso quando justamente a gente vai ler João. Vamos lá para João, capítulo 14. João, capítulo 14, a partir do versículo 16. Nós já vamos começar a entender esse estarei convosco todos os dias. Olha só o que o próprio mestre prometeu. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Olha só, por que outro consolador, queridos?
Porque Jesus é o consolador original. Eu gosto muito dessa expressão que a Bíblia Andrews usa, né? Jesus, ele é o consolador original, e por isso ele disse outro consolador, porque ele era o original. Ele partiria, mas deixaria outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E aí o verso 17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que que o mundo não pode receber, queridos? O mundo, na verdade, ele nem entende a ação do Espírito Santo. Ele não percebe a ação do Espírito Santo. Mas Jesus disse: olha, o Espírito da verdade, o mundo não pode, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, quando Jesus falou, ele disse: olha, o mundo não vai conhecer, ele não vai perceber a ação do Espírito Santo. Mas vocês, queridos da sala 57, vocês vão perceber a ação do Espírito Santo e ele vai estar com vocês todos os dias. Ele vai habitar em vós, e não para por aí, não. Ele diz: ó, eu não vou deixar vocês órfãos, e voltarei para vós outros. Ainda por pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, o quê? Vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Então, Jesus, a mensagem principal ali da grande comissão era que ele estaria conosco através da pessoa do Espírito Santo. E nós temos que entender isso, queridos. Não foi fácil para a igreja primitiva entender isso. Não foi fácil. Eles já estavam acostumados com Jesus. Jesus partiu, fez uma promessa para eles, mas eles achavam que o ministério deles ia ser conduzido somente pelo que eles aprenderam com Jesus, somente pelo que eles sabiam de vida cristã. Eles não imaginavam que o que iria ficar com eles iria dar sabedoria para eles cumprir a missão. O próprio versículo 26, falando ainda desse Consolador, desse Espírito Santo, que não deixaria ele sozinho, o verso 26 do capítulo 14 de João diz assim, ó: mas o Consolador, quem é esse Consolador? Que era o outro, né? Porque o original é Jesus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, esse Espírito Santo, que eles ainda não tinham ainda uma convivência, eles ainda não tinham uma experiência, esse Consolador que viria, além de ensinar a eles, iria lembrar ele de todas as coisas que eles aprenderam com o próprio Jesus, com o Consolador original. Esse Consolador estaria com eles e faria eles lembrar de todas as coisas que tinham estudado, que eles tinham visto. E aí a gente vai agora para Atos e observa que eles ainda não entenderam isso. Eles não tinham entendido até esse momento quem era esse Consolador, qual era o papel do Consolador, o que o Consolador faria no ministério deles. E aí eu convido vocês para mostrar isso em Atos. Olha só, Atos capítulo 1 mostra, queridos, de forma muito clara, que eles ainda não tinham entendido isso. E como eles não entenderam ainda isso, mais uma vez o mestre agora vai explicar para eles. Atos capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio de quem? Olha, entra mais uma vez aí o Espírito Santo. O mandamento foi dado por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Jesus foi elevado às alturas. Ele está partindo agora. O verso 4 já começa a abrir a cabeça mais dos discípulos. Eles pensaram: Jesus vai partir e aí nós vamos ficar aqui sozinhos? Ele já tinha falado que não deixaria eles órfãos, deixaria o Espírito Santo com eles. E estaria todos os dias, mas eles não tinham entendido. Aí Jesus reforça mais uma vez, antes de partir. O que ele reforça? Olha só, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que promessa? Aquela promessa lá que nós acabamos de ler em João capítulo 14. A promessa de um consolador, a promessa de alguém que estaria com eles, que faria a obra através deles, mas que eles precisavam. E ele diz assim, ó, verso 5: porque João, na verdade,
batizou com água. Mas vós sereis batizados com o quê, queridos irmãos da sala 57? Nós seremos batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus estava partindo, já tinha falado do Consolador para eles, mas percebeu que eles ainda não estavam antenados no que ele estava falando. E agora Jesus, antes de partir, os chama novamente e diz o seguinte para eles: vocês querem cumprir a grande comissão? Vocês querem cumprir o chamado? Lembre-se de uma coisa muito importante. Na verdade, na mais importante de todas, vocês precisam ser batizados pelo Espírito Santo. Queridos, o batismo do Espírito Santo não é um assunto secundário. O batismo do Espírito Santo não é um assunto que tem que estar na nossa agenda lá quando nós fizermos outra coisa. O Espírito Santo é algo prioritário. Deve ser a prioridade de nossa vida. Por isso, eu sou apaixonado por uma expressão que a senhora White fala no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. E eu quero que você medite, você talvez já passou por esse texto, você talvez já leu, mas eu quero que hoje você se apegue muito mais a esse texto que nós vamos ler agora no momento. Olha só o que a serva do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, nós não temos dúvida disso, olha só o que ela fala. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a otorgá-la, mas porque nós nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que o pedirem do que os pais terrenos estão a dar boas dádivas aos seus filhos. Glória a Deus, aleluia. Agora cabe a nós, queridos, porém, mediante o quê? Mediante confissão, mediante humilhação, mediante arrependimento e oração fervorosa, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Queridos, isso aqui é prioridade em nossa vida. É prioridade. Buscar o batismo diário do Espírito Santo é dizer todos os dias: Senhor, me desperta. Senhor, me usa. Deus Espírito Santo, transforma a minha vida. Deus Espírito Santo, conduz a minha vida. Queridos, sem o Espírito Santo na nossa vida, nós seremos pessoas comuns. E Deus não nos tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz para sermos pessoas comuns. Deus, na verdade, quer nos usar, mas para isso precisamos permitir que o Espírito Santo faça a sua obra em nós, queridos. Por isso que essa mensagem, se nós formos analisar a própria expressão da senhora White, ela usa aqui, ela deixa muito evidente um apelo muito forte. E note que essa frase que eu acabei de ler para vocês, ela tem três superlativos. Ela fala sobre a maior, a mais urgente de todas as necessidades. Nós sabemos que Ellen White, ela já havia falado, queridos, sobre outros assuntos muito, muito importantes. Por exemplo, ela falou em outra parte também, ela menciona que a fé, né, a divina graça e famílias, elas são convertidas e são as maiores de todas as necessidades. Mas quando elas tratam, querido, da mais urgente, quando ela trata da questão ali de mais importante, ela fala apenas sobre o Espírito Santo. A fé é importante, a graça é importante, mas o mais importante de todos, por isso que é um superlativo, sabe? É algo que chama a nossa atenção. O mais importante para mim e para você, termos uma vida diferenciada, é termos uma vida conduzida pelo Espírito Santo. E para ter essa vida conduzida pelo Espírito Santo, queridos, nós precisamos primeiro nos esvaziar.
Eu sei que tem muita gente que ora muito, eu observo. Eu tenho acompanhado muito tempo a mensagem sobre o Espírito Santo. A sala foi uma fonte de inspiração para continuar essa busca, sabe? Eu tenho certeza que você também teve essa experiência como eu. Se você está hoje na sala 57, é porque você começou ali a receber alguns raios de luz sobre uma iluminação, o Espírito Santo mostrando, perdão, até você entrar na sala. E você sabe muito bem do que eu estou te falando. Porque quando nós estamos aqui, querido, nós percebemos que essa sala é dirigida pelo Espírito Santo. Eu não tenho sombra de dúvida. Essa sala é uma fonte de inspiração tão grande, queridos, que quando eu prego sobre um assunto, geralmente eu recebo uma luz de uma mensagem aqui na sala 57. Mesmo sendo um pastor, mesmo tendo feito teologia, mesmo conhecendo, querido, muito de homilética, mesmo conhecendo sobre oratória, mas às vezes eu estou ali no YouTube e um pastor prega aqui, o pastor Wagner solta uma frase ali, o Espírito Santo pega essa frase, coloca na mente e ela torna-se um sermão. Eu sei que você que está aqui nessa sala, querido, você sabe do que eu estou falando. Você que entrou agora nessa sala, você precisa entender que a maior de todas as necessidades, a necessidade vital da igreja, é o batismo do Espírito Santo. A igreja começou a entender isso aqui em Atos. Jesus disse: Eu vou, mas vocês precisam receber o batismo do Espírito Santo. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Agora, qual era a preocupação de Jesus ao batizar a sua igreja com o Espírito Santo? Qual era essa preocupação? Bora voltar então lá para a grande comissão? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Será que Jesus, por que Jesus queria encher essa igreja do Espírito Santo? Aí o verso 8 de Atos, capítulo 1, responde essa pergunta. Por que ele quer nos encher todas as manhãs aqui do Espírito Santo? Por que ele quer que estejamos conectados 24 horas com ele? A resposta está no verso 8, queridos. Olha só o que diz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo, o Consolador, a quem o Pai diz que estaria conosco todos os dias. Por que nós temos que receber o Espírito Santo, queridos? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O querido Pai quer nos batizar todos os dias com seu Espírito Santo, queridos, porque Ele quer que sejamos testemunhas dele. Testemunhas em todo lugar. É no ônibus, é na faculdade, é na sala de aula, é entre os meus vizinhos, é quando eu vou jogar o futebol, é quando eu vou passear. Em todo momento eu tenho que testemunhar, mas eu só tenho esse senso de comprometimento quando eu sou batizado pelo Espírito Santo. Queridos, quando nós recebemos o Espírito Santo, isso pode ser visto no interesse que nós demonstramos pelos perdidos. Você é uma pessoa altamente interessada na salvação das pessoas? É porque o Espírito Santo está fazendo a obra na tua vida, querido. Isso não vem de mim, isso não vem de você. Esse desejo de salvar, esse desejo de conquistar as pessoas para Jesus é obra unicamente do Espírito Santo. Ele falou isso para a sua igreja. Olha, quando vocês receberem, vocês vão entender como vocês vão cumprir a missão que eu chamei vocês para fazerem. E quando os discípulos receberam o Espírito Santo, queridos, nós conhecemos esse livro aqui, esse livro de Atos é um livro maravilhoso, é um livro poderoso. Atos dos Apóstolos, né? Na verdade, deveria ser aqui os Atos do Espírito Santo, porque nada mais, nada menos é o Espírito Santo usando a sua igreja no cumprimento da missão. Se nós formos analisar como era a vida de Pedro, querido, como era a vida de João, de Tiago, eles eram tão falhos, queridos. Nós olhávamos ali uma inconstância na vida deles. Eram impacientes, não é verdade? Lembra lá do episódio de Pedro, quando foram prender Jesus? Cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Você já parou para pensar, será que Pedro queria cortar a orelha daquele homem? Queria nada, irmão. Pedro queria cortar o pescoço. Não, não vai levar Jesus, não. Queria resolver as coisas com espada. Ele não entendeu até aquele momento, não tinha entendido que o ministério dele deveria ser regido, dirigido pelo Espírito Santo. Quando eu olho para a vida de Tiago, de João, queridos,
filhos do trovão, Boanerges, homens de pouca paciência. Eu lembro do episódio que Jesus manda eles ir na frente, ó, vai em Cafarnaum, consegue lá um lugar para que eu possa repousar. E quando reconheceram que eles não eram dali e que eles eram seguidores de Jesus, disseram: não, aqui não, aqui o seu mestre não vai encontrar nenhum lugar para repousar a cabeça. E aí eles voltaram indignados, já dizendo: Senhor, vamos pedir fogo do céu para destruir essa cidade. Olha só, sanguinários, vingativos. E o Senhor disse: eu não vim para trazer espada ou para trazer a morte para ninguém, eu vim para trazer vida. Eles não entendiam, queridos. Só que agora eles começam a buscar o Espírito Santo. Em Atos 2, eles recebem o Espírito Santo. E como foi que esses homens se tornaram, queridos? No que esses homens se tornaram? Esses homens, na verdade, começaram agora a andar mais com Jesus na sua ausência física, através do Espírito Santo, do que quando eles estavam ali ao lado de Jesus. Eles começaram a depender mais da direção do Espírito Santo do que quando eles estavam ali ao lado do Mestre. E nós já conhecemos o resultado. Eu acho muito lindo que quando Pedro se levanta agora no meio da multidão, né, vai levar agora o seu primeiro sermão, está isso registrado em Atos, capítulo 2, versículo 41. Acompanhe comigo, por gentileza. Atos 2, 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Querido, isso é algo extraordinário. Você já parou para pensar? Em um único sermão, a mensagem alcançou mais de 3.000, quase 3.000 pessoas. Por que essa mensagem antes, que Pedro já pregava antes, por que ele não alcançou um número tão grande com uma única mensagem? Porque ele ainda não havia se entregado completamente à direção do Espírito Santo. E é por isso que essa é a necessidade vital minha e sua, queridos. Nós temos que entender que a nossa vida, a nossa igreja, a nossa família só vai ser diferente. Nós só vamos sair do ordinário para o extraordinário quando nós permitirmos que a atuação do Espírito Santo na nossa vida seja todos os dias, todos os momentos, em toda decisão que tomarmos, o Espírito Santo estará. Porque ele começa agora a pregar, é o mesmo Pedro, querido, só que agora com um diferencial. O Espírito Santo está com ele. As palavras que ele fala não são palavras dele. As pessoas ficam até atônicas, assustadas. Ué, é ele mesmo? E o resultado é quase 3.000 almas em um único sermão. Imagine uma igreja que eram 12 homens, quando chegaram ali no Pentecoste, era uma congregação de 120. Pedro agora faz um primeiro sermão, quase 3.000. Só que lá em Atos, capítulo 4, verso 4, um pouquinho aí no lado, olha só o que diz. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Queridos, aleluia, glória a Deus por isso. No primeiro sermão, Pedro faz quase 3.000 pessoas. Em um segundo sermão, Pedro agora, se dirigindo à multidão, quase 5.000 pessoas aceitam a Cristo. Isso não é algo extraordinário? Queridos, isso aqui é um alvo de batismo, às vezes, de uma associação inteira. E Pedro conseguiu cumprir isso em apenas 2 sermões. E por que às vezes nós temos tantos recursos? Por que às vezes temos uma organização muito maior e os resultados são diferentes? Por que o mesmo que aconteceu na igreja primitiva ainda não está acontecendo da forma como deveria acontecer? É porque nós não estamos pedindo o auxílio e a direção do Espírito Santo, como o próprio mestre disse. Parem, não saiam antes para cumprir a missão, sem antes pedir o batismo, porque vocês vão receber poder. E quando vocês receberem poder, vocês serão minhas testemunhas. Querido, para testemunhar de Cristo, precisamos ser conduzidos
pelo Espírito Santo de Cristo, pelo outro Consolador, para que sejamos usados de forma poderosa por Ele. E aí, quando a igreja agora compreende que eles deveriam ser conduzidos pelo Espírito Santo, ela começa agora a crescer de uma forma extraordinária. Ela começa agora a atrair pessoas para aquele movimento. Então pense bem comigo, a igreja começou através da atuação do Espírito Santo. E você acha que será diferente o cumprimento da mensagem? Será que será diferente do seu começo? Será que o mesmo poder que iniciou aquele Pentecoste, aquele movimento na igreja primitiva, será que esse não é o mesmo poder que quer nos usar, queridos, para alcançar hoje mais de 8 bilhões de pessoas? Porque às vezes chega a ficar até um desespero no nosso coração. Como a igreja hoje vai alcançar um número tão grande de pessoas? Nós somos um grão de areia, queridos. Nós somos quase nada para o mundo. Você sabia muito bem disso? E às vezes bate um desespero se nós formos olhar humanamente, é impossível, queridos. Humanamente é impossível cumprir a missão. Pregar o evangelho do reino eterno a todo mundo. É impossível aos olhos humanos. Mas quando nós nos lembramos do que o Espírito Santo fez na vida dos apóstolos, na igreja primitiva, nós percebemos que isso será possível. A prova disso é a Sara. Você já imaginou? A irmã está conectada conosco lá na Rússia, outros irmãos ali na Europa, existem pessoas no Japão. A sala tem cada vez crescido e alcançado muitas pessoas. Será que isso não é uma forma que o Espírito Santo, querido, tem usado para despertar a sua igreja? Eu tenho a plena convicção que sim, irmãos. O Espírito Santo tem usado. E quanto mais permitirmos, mais milagres extraordinários irão acontecer entre nós. E dentre esse maior dos milagres, nós estaremos trabalhando na conversão de não apenas centenas, dezenas, mas milhares de pessoas com uma única mensagem. Porque assim como ele revolucionou a igreja, como ele impulsionou o crescimento dessa igreja, ele quer também impulsionar e concluir a pregação do evangelho através do seu poder. E aí eu olho para o livro de Atos e extraio várias lições que eu queria que você também nessa manhã extraísse para a sua vida, meu querido. Olha só como eles viviam, porque preste bem atenção, era uma igreja pequena que de uma forma muito extraordinária começou a crescer. Geralmente quando o movimento é pequeno e que ele cresce, há ali uma desorganização, porque tem que criar uma estrutura, né? Tem que colocar ali qual é a missão, qual é a visão daquele grupo. Isso poderia ter acontecido com a igreja primitiva, mas não aconteceu. Por que que não aconteceu? Porque o Espírito Santo estava dirigindo tudo, guiando tudo, meu querido. Olha só o que fala em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Como é que viviam os convertidos? Nós precisamos saber, queridos, o estilo de vida que eles tinham, para que nós possamos copiar esse estilo para termos esse crescimento extraordinário que eles tiveram. Olha só o que fala em Atos, capítulo 2, versículo 42. Primeiro, eles perseveravam aonde, irmãos? Na doutrina. Queridos, eles tinham um compromisso com a palavra de Deus. Eles perseveravam de casa em casa, eles se reuniam em grupos, eles se juntavam em duplas, eles tinham, querido, uma perseverança na doutrina. Eles tinham uma perseverança na doutrina. Eu gosto muito que Martinho Lutero, uma vez questionado sobre a Bíblia, ele disse assim: a Bíblia, ela não é antiga e nem moderna, ela é eterna. Que frase extraordinária, né, queridos? A Bíblia, ela não é um livro antigo e nem moderna, ela é eterna. Essa igreja que era batizada com o Espírito Santo, queridos, uma das evidências de serem batizados é que eles tinham perseverança na doutrina dos apóstolos. Nós temos também essa característica, querido.
Nós temos uma perseverança em conhecer as nossas doutrinas? Eu espero que sim. Mas não para por aí. Essa igreja convertida, eles tinham uma outra característica quando eles receberam o Espírito Santo. Sabe qual era a outra característica? A palavra comunhão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão. Nós sabemos que essa palavra comunhão, ela vem de uma palavra pequena grega, né? Koinonia, que quer dizer tudo em comum. A comunhão, ela justamente promove isso, que as pessoas tenham tudo em comum. Na sua igreja, olha agora para a sua igreja. Olha agora para onde você está inserido, na sua realidade. Dentro da sua igreja, você pode dizer que existe uma koinonia, que as pessoas têm tudo em comum, que você olha para as necessidades ali das pessoas. Você está vivendo assim dessa forma? Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você não está, querido, isso pode ser uma evidência de que o Espírito Santo ainda não tomou o controle total da sua vida. Porque quando ele tomar o controle total da minha e da sua vida, nós perseveraremos na doutrina, nós também perseveraremos na comunhão. Nós manteremos isso, porque isso é uma característica. Então, eles não tinham compromisso apenas com a palavra, mas eles tinham compromisso com o relacionamento. Nós somos seres relacionais, queridos. Nós não somos uma ilha isolada. Aquilo que nós descobrimos, precisamos levar para as pessoas. Imagine se o pastor Wagner pensasse diferente. Essa sala 57 não existiria. Ele pensou assim, bem, eu descobri agora a importância de ser batizado no Espírito Santo, a importância de ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo, e eu vou fazer isso no meu ministério, no meu distrito, com as minhas igrejas. Queridos, nós não estaríamos fazendo parte desse grande movimento que tem acontecido tanto pelo Brasil como o mundo afora. Então, nós somos pessoas relacionais. Nós temos que levar aquilo que nós recebemos para outras pessoas. Isso era uma característica da igreja primitiva, que precisa ser uma característica minha e sua. Mas eles não paravam por aí. Além deles perseverarem na doutrina, eles tinham, né, o compromisso com a palavra, além deles terem um compromisso com o relacionamento entre uma outra palavra. Eles também partiam o pão um com os outros. Queridos, eles eram comprometidos com a comunidade. Eles entendiam que precisavam levar a mensagem para a comunidade. Nós somos também comprometidos, querido, com a comunidade aonde nós estamos inseridos. Qual foi a última vez que você preparou ali uma cesta de frutas ou de alimentos? Saiu na sua comunidade, porque eu sei que na tua comunidade existem pessoas necessitadas, viu, querido? Existe. E se existem pessoas necessitadas na tua comunidade, eu e você precisamos conhecer quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas? Nós precisamos ir até essas pessoas. Porque quem tem o batismo com o Espírito Santo todos os dias, ele não consegue viver isolado da sociedade. Ele demonstra compaixão por essas pessoas. E ele vai até essas pessoas. É muito importante nós entendermos isso. E aí, nada mais importante, olha só, eles tinham comprometimento, eles perseveravam na doutrina, ou seja, eles tinham comprometimento com a palavra, eles também eram comprometidos com a comunidade, com o relacionamento, e eles tinham compaixão das pessoas que estavam inseridas. Só que tinha algo muito mais importante também na vida deles. Eles eram comprometidos nas orações. Na sua igreja, na sua família, na sua comunidade, você é conhecido ou conhecida como uma pessoa comprometida com a oração? Quando as pessoas vão falar de você, ou quando elas olham você, elas dizem assim: aí está um homem, uma mulher de oração. Falando em oração, não me vem outra pessoa à mente, pastor Wagner, do que a nossa querida irmã Val, viu? A irmã Val tem sido uma fonte de inspiração para mim, viu? Sempre recebo áudios das suas orações. Queridos, tem horas que eu choro ali, porque as dificuldades no ministério, as dificuldades da vida vêm para todos. E de repente alguém que está muito longe de você manda um áudio para o seu WhatsApp, ali no seu particular, fazendo uma oração.
Justamente Deus usando essa pessoa para dizer: filho, eu estou contigo, não temas, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Que coisa linda é pessoas que são envolvidas com o ministério da oração. Queridos, se hoje eu estou no ministério, se hoje eu sou um pastor, é resposta de muitas orações. E, irmão Val, que Papai do céu, que o Espírito Santo continue, minha querida irmã, te usando poderosamente. Que você cada dia mais entenda que você foi separada para esse ministério, o ministério da oração, no qual tem auxiliado pastores, famílias, pessoas. Deus seja louvado pela sua vida, tenha orado pela sua vida. Minha sogra, que daqui a pouco vai testemunhar, ama as suas orações. Ela diz: eu gosto até da voz da Val. Olha só, uma mulher de oração. E eu sei que nessa sala existem muitas pessoas de oração. Se não tem na sua igreja uma pessoa de oração, de referência, que você seja, meu irmão. Você está aqui para ser uma bênção, para desaguar bênção na tua igreja, na tua família. Seja essa pessoa referência. Porque na igreja primitiva, quando eles receberam o Espírito Santo, querido, eles tinham 4 evidências na vida dele. Muito claro. Eles eram comprometidos com a palavra, eles eram comprometidos com o relacionamento, eles eram comprometidos com a comunidade e eles eram comprometidos com a oração. A oração é o segredo de tudo. Lembra da expressão que eu li agora há pouco, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121? É fervorosa oração. Quando nós tivermos uma vida de fervorosa oração, nós receberemos o batismo do Espírito Santo. E por que recebemos o batismo do Espírito Santo? Para cumprirmos a missão. E quando nós cumprimos a missão, nós temos essas características em nossa vida, querido. Nós temos um compromisso com tudo. E tudo que nós mais precisamos nessa vida é sermos usados pelo Espírito Santo. Eu gosto muito de um livreto da igreja, é uma compilação dos escritos de Ellen White, o livro Preparação para a Chuva Serôdia. Esse livro sobre o preparo para a chuva serôdia fala que a necessidade vital da igreja não é de mais estrutura, não é de mais redes, não é mais de literatura, porque nós temos a maior literatura do mundo, lá se fala. A necessidade vital da igreja é o batismo diário do Espírito Santo. E por que essa mensagem é tão urgente e tão importante para nós? Porque nós precisamos fazer a diferença no mundo que nós estamos, querido. Cristo já está às portas. A maldade tem aumentado cada dia mais. Os homens têm se tornado egoístas, jactanciosos, arrogantes, têm profanado a lei de Deus, têm pisado na sua lei. Isso mostra só uma coisa, queridos. O nosso mestre se aproxima. E como o nosso mestre se aproxima, precisa haver um reavivamento e uma reforma entre o seu povo. E para que aconteça esse reavivamento, essa reforma entre o povo de Deus, nós precisamos correr para os braços do Deus Espírito Santo. Porque esse mesmo Deus, querido, que usou a igreja de forma poderosa no seu início, vai usar a sua amada igreja de forma poderosa na conclusão da pregação do Evangelho. Você tem sentido que está sendo usado dia por Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Você ainda não sentiu essa experiência? Você não sabe o que é ouvir o Espírito Santo? Quer dizer, olha, fale para essa pessoa, se aproxime dessa pessoa. Você ainda não? Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Se você está aqui, nesse momento, via Zoom, ou você vai escutar essa mensagem pelo YouTube, saiba que você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Entre os 8 bilhões de pessoas, você está em um lugar onde Deus quer te levantar para usar você como instrumento de salvação na vida das pessoas. Eu não sei qual é a tua decisão, mas a minha decisão, queridos, hoje é dizer: Deus Espírito Santo, assim como usaste a tua amada igreja no princípio, usa-nos hoje, porque de uma coisa eu tenho a plena convicção, queridos, que essa geração não passará sem ver o nosso Jesus vindo nos céus com poder e grande glória. Eu tenho a plena convicção disso, que cada dia passado aqui é um dia a menos para o breve retorno de Jesus. O meu apelo nesta manhã
é que você que já está buscando, continue. Mas você que ainda não experimentou o que é ouvir a voz do Espírito Santo, o que é ser guiado pelo Espírito Santo, o que é ter experiências com o Espírito Santo, eu te convido nesse momento, onde você está, pare tudo. O Espírito Santo está dizendo para você agora, filho, filha, eu quero te usar. Só permita, porque eu vou fazer uma obra extraordinária na tua vida. Se esse é o seu desejo, eu quero nesse momento fazer uma oração, viu, pastor Wagner? Eu quero fazer uma oração pelas pessoas que estão tomando essa decisão de serem conduzidas e guiadas pelo Espírito Santo. Feche teus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque sempre o Senhor levantou um povo, levantou um grupo para despertar uma nação, para despertar uma igreja, para despertar uma família. E eu não tenho sombra de dúvida, Pai, que a Sala 57 é um instrumento poderoso na pregação do Evangelho. Eu não tenho dúvidas que essa sala, Pai, tem aberto os olhos, o coração, a mente de várias pessoas para a importância de sermos usados pelo Espírito Santo. E nesse momento estou orando com pessoas que estão em lágrimas dizendo: Deus, eu preciso passar por essas experiências na minha vida, pela experiência que a igreja primitiva passou, e há tanto tempo eu tenho buscado, e eu preciso saber o que é ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Pai, atende essa oração, Pai. Atende essa oração, porque eu sei que é o teu desejo nos usar de forma poderosa. Às vezes nós que não estamos dispostos a deixar o Senhor conduzir, mas se estamos aqui, já demos um primeiro passo. Agora é com o Senhor. Usa-nos, batiza-nos, e que cada vez mais milagres extraordinários aconteçam em nossa vida através da atuação do teu Espírito Santo. Esse é o nosso desejo e é o apelo que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Rapaz, coisa boa, né, mano? Que assim, meu sonho, meu desejo, pastor, é exatamente isso aqui. É ver outros pastores tendo exatamente essa compreensão da necessidade do reavivamento, né? O verdadeiro reavivamento entre nós, da verdadeira piedade. Ela vai dizer que isso só acontece através da oração, pedindo o Espírito Santo, pastor. Você falou um negócio muito legal aqui, né? A igreja começa com o Espírito e vai concluir sua obra com o mesmo Espírito. A É igreja isso mesmo. começou com o Espírito quando eles foram para o cenáculo e obedeceram a ordem. Vão para lá até que do alto venha o poder. Eles foram para lá e reclamaram a promessa, reclamaram a promessa. Para o tempo de agora, nós temos a mesma promessa na figura da chuva serôdia. Tem que haver outra reclamação da promessa. Senhor, nós estamos em Jerusalém, o Senhor disse que era para a gente pedir, pedir, nós estamos pedindo. Derrama a promessa que o Senhor. A igreja vai terminar do jeito que começou. Glória a Deus. É isso mesmo, meu pastor. Mas que coisa tremenda isso, né? E os pastores pregando isso, os anciãos pregando isso, as mulheres pregando isso, as crianças. Pastor, aí com o movimento começa daqui a pouco. A gente vai ter um clamor suficiente. Esse clamor, esse desejo pelo Espírito suficiente para mover a mão do Eterno Eu creio, pastor. no cumprimento da promessa dele, pastor. Eu acredito demais. Por isso que dia após dia nós estamos aqui, pastor. É Abre isso mesmo. sala e fecha sala. E o pessoal, mas pastor, todo dia, irmão, todo dia, até que o senhor permita ou dê outra direção, ou indique um caminho diferente, esse é nosso ofício. Louvado seja o Senhor. E aí, vamos fechar aqui, pastor, que eu quero orar pelo senhor. Não sei se você tem mais um tempinho aí, mas Eu tem que vou ter. ficar até o final aí. Hoje é para cá, meu irmão. Nossa, então É uma nós vamos, para a conclusão dessa mensagem, para cá, pastor, vamos ouvir um hino que fala exatamente sobre o clamor da sua sogra, Dona Maria. Quando é que vai acontecer? Ela pergunta, né? Pastor, ela estudava sobre o Espírito Santo já e disse, mas quando é que o que aconteceu no livro de Atos vai acontecer de novo? Quando? Quando? Daqui a pouco vocês né? vão conhecer.
Vamos ouvir uma música que sela tudo isso que o pastor Fábio tão sabiamente nos conduziu a refletir. Quando o vento do Espírito sopra, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar.
Essas coisas passam pela minha cabeça, pastor, porque na entronização de Jesus ele recebeu autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Tudo que nós fazemos está na autoridade do nome de Cristo. Por isso a gente pede tudo em nome dele. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque a autoridade, pastor, a autoridade de pregar, a autoridade de declarar a salvação, a autoridade de batizar pessoas, a autoridade de fundar igrejas, a autoridade de invadir o inferno está no nome de Cristo. Mas o poder está onde? Espírito Santo. O poder está no Espírito, irmão. Então Espírito. a autoridade vem. Nós não poderíamos invadir o inferno se não fosse pela autoridade e pela vindicação do nome de Cristo. Não poderíamos, mas sem o poder não há a menor chance que isso aconteça. A autoridade vem do nome de Cristo e o poder vem do Espírito enviado pelo próprio Cristo. Glória a Deus. É isso mesmo. A gente não pode mudar o que a gente faz, pastor. A gente faz muita coisa boa. A gente tem que mudar a forma como nós fazemos. É isso mesmo. Precisamos fazer no poder do Espírito. Lembra que Paulo fala? Eu quero pregar agora no poder do Espírito Santo. Ele chega a essa conclusão. A minha verborragia, a minha oratória, a minha inteligência, a minha formação nos pés de Gamaliel não está valendo de nada com esse negócio aqui. Eu quero pregar no poder do Espírito. A igreja precisa, pastor, despertar para isso. É isso mesmo. Hoje, deixa eu orar pelo senhor, pastor. Eterno Deus, toma o pastor Fábio em tuas mãos e dê as bênçãos que estão em tuas mãos para ele. Há bênçãos em suas mãos. Querido Jesus, cubra o pastor Fábio com os teus méritos e justifica a vida desse moço. Dê a autoridade do seu nome para ele, Senhor. Amém, Senhor. Quando ele entrar nas casas para fazer as visitas, nos hospitais, para orar pelos enfermos, nos sepultamentos para amenizar a dor dos familiares, na hora de dedicar uma criança ainda em eternidade, quando entrar no tanque batismal para levantar a mão e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando assumir o púlpito da sua igreja, dê autoridade para ele no seu nome, mas cubra-o do poder do Espírito. Essas coisas combinadas, a bênção do eterno Deus, o grande gestor do universo, a autoridade do nome de Jesus e o poder do Espírito Santo nos retirarão desta terra. Amém. Quando vai ser isso? Quando, Senhor? Quando? Quando deixarmos de imaginar que nossa estrutura, nossos talentos, nossas capacidades, a inteligência, sagacidade, seja o que for, da gente desistir dessas coisas como um fim em si mesmo e buscar o poder do Espírito, então, as línguas repartidas de fogo voltarão. Pregações que converterão milhares, milhões em um só dia vão acontecer novamente, porque o fogo estará sobre o altar. Glória a Deus. A Shekinah do Senhor está sobre a tampa do propiciatório, a própria glória do Senhor e sua igreja. Continua conosco nesse culto de adoração por Jesus Cristo. Amém. 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 Eu Amém. amo você, pastor. Eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, viu, amado? Obrigado, meu pastor. Que alegria ouvir essa frase, tantas vezes repetida a outras pessoas quando vem a nós. Eu também amo você, viu, pastor Wagner? Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você, meu querido pastor Wagner, existe. Deus seja louvado. Prepara a Dona Maria aí, porque o testemunho dela é eletrizante, amigo. Já já eu É, chamo vocês de volta. E Janete, abre aí o áudio. Vamos para a nossa prestação de contas da sala 57.
Janetinha, abre de novo, por favor, minha filha. Eu atrapalhei você. Nessa janelinha aí, ó, que apareceu para você. Pronto. Janetinha, bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. E aí, Tudo bem? como é que foi a experiência? Pastor, nós estávamos em um distrito e eu já tinha 4 filhos pequenos, e eu gostava, assim, minhas filhas tinham apenas 2 vestidinhos para ir ao sábado à igreja. Mas eu procurava comprar o melhor ali para elas. Estávamos numa igreja em torno de 700 membros, e um dia, um sábado, a minha filha, dando uma corridinha ali, encostou a barra ali na grade, a barra do vestido, e, a, e saiu, descosturou. E eu não vi no momento e fomos para a igreja. Mas estava em mudança, o pessoal ali, a liderança, e teve uma nova direção no Ministério da Mulher. E chegou em casa a diretora, a nova diretora, com uma das professoras de minha filha, de meus filhos ali. E ela começou a conversar comigo lá no escritório do meu esposo, e ela disse: nós estamos começando, né, agora o Ministério da Mulher, e viemos falar com você sobre algumas coisas. Você tem muitas crianças e percebemos que você está um pouco descuidada com seus filhos, suas meninas indo à igreja assim e tal. E ficou ali, pastor, cerca de 1 hora, falando, me repreendendo, e eu fiquei quieta. O meu órgão de choque é a coluna. Se eu passo por um estresse, eu travo. É igual meu esposo também. E aí eu fiquei, e finalmente elas saíram, se fez oração para sair, e eu fui levantar, não consegui. Meu esposo teve que me escorar e me levar devagarzinho até chegar ao portão. E eu fiquei 1 semana acamada, pensa, com 4 filhos, ministério, casa, porque eu nunca tive empregadas assim, né? Secretárias. Eu sempre fiz tudo sozinha. E ali incapaz, e meu esposo com o ministério cuidando de mim, e criança, foi assim uma fase muito difícil. Mudamos de distrito. Eu escrevi uma carta, a mesma carta para a diretora e para a professora. Eu só tive coragem de mandar essa carta para a professora de meus filhos, porque ela era muito amiga. Não era uma carta assim, brigando, falando coisas, né?
mais sentimentos. A professora veio à nossa casa lá naquela cidade, nos pediu desculpa e nos, sabe, ela mesma não falava nada. Ela ia ser auxiliar dessa diretora. A outra carta, eu passei anos com ela mudando de casa em casa, de distrito em distrito, cidade em cidade. E não tive coragem de mandar. Nesse, nesse novo distrito, que nós, ao sair daquele, né, fomos para um novo distrito, meu esposo montou um coral ali, como ele gostava de fazer nos distritos, e dirigia o coral, e a gente cantava em vários eventos da cidade. Essa igreja anterior foi fazer uma programação lá, sabe? E eu pensei, eu vou revê-la. Então eu pensei, o que eu deveria fazer? Eu fui até ela e chamei para almoçar em minha casa, para estarmos ali juntos, sabe? E passarmos o dia juntos. E foi assim uma bênção. Eu não mencionei nada, sabe, pastor? Mas foi assim, uma amizade que continuou, né? Que perpetuou. E, e eu vi assim que ela não chegou a pedir desculpas ali, Às mas vezes, às vezes não precisa, né, irmã, pedir. A própria situação e a posição que as pessoas tomam naquela situação, porque ela sabe que falou, a senhora sabe que ouviu, a senhora sabe o que a senhora sentiu quando ouviu, e ela sabe o que sentiu quando falou. Então, quando essas pessoas vão para o mesmo ambiente, muitas vezes não é nem preciso falar. O abraço, o sorriso, a maneira gentil como trata, é o próprio pedido de desculpa. foi verdade, pastor, porque foi assim, uma amizade muito grande, sabe? E ela, quando um dia eu vou falar sobre o projeto Abrace, um projeto que o Espírito Santo me inspirou, e eu vou gravar para o senhor falar sobre ele. E eu a chamava às vezes, né, umas 2 vezes eu a chamei para fazer o sermão no sábado do projeto Abrace. A senhora sabe quem é que foi mais beneficiada com tudo isso? Quando a senhora chamou aquela pessoa que magoou a senhora para comer na casa da senhora, foi a senhora mesmo. Porque a Verdade. senhora se desvinculou daquela impressão ruim, aquela mágoa que tinha dentro do coração. Você que está Pois me ouvindo aqui, amado, preste bem atenção. Se livre do morto que está dentro de você, desse morto do ressentimento, o morto do ódio, da mágoa. Isso mata você. Às vezes a pessoa que você está magoada nem tá aí para você, tá passando o dia, tá andando, tá caminhando e você tá carregando essa pessoa dentro de você. Irmão, convida para almoçar, chama, pede perdão, mas foi ele que me feriu, Cristo que foi que me procurou primeiro. Tira isso de você, libera o perdão. Obrigado, dona Janete. Eu vou chamar a Fábio aqui agora. Ó, Fábio aqui. Ó, dona Maria já está no lugar lá, ó. Janetinha, obrigado pelo testemunho. A senhora fala muito bem, é uma benção. Viu? Deus te abençoe. Janete está sempre ali com o coração grandão dela. Ô, irmã Maria, pode abrir seu áudio. É só clicar no microfonezinho. Fábio vai ajudar aí. Pronto. Bom dia. Bom dia, Pastor Wagner. Bom dia. Bom dia, Sala 57. Que delícia, né, irmão? Dona Maria
Dona Maria é uma mulher de fé, viu, irmãos? 69 anos, teve 6 filhos, viúva já há bastante tempo. Ela é natural do Pará, mas mora em Belém há 40 anos. Há 40 anos. Quando eram pequenos, ela trabalhava na lavoura. Com 7 anos já colhia açaí. E ela disse, naquela época, criança trabalhava e era uma bênção. Só me diga uma coisa aqui, dona Maria. A senhora colhia açaí, como é que a senhora fazia isso pequenininha? No nosso interior, colher açaí é subir no pé da açaizeira e tirar o açaí. A Lá senhora, o cacho, lá de a cima. senhora subia Com pequena já? 7 anos, eu subi no primeiro pé de açaizeira e daí prosseguiu por muitos anos. Como é que sobe no pé de açaí, dona Maria? Porque tem muita gente aqui que nunca nem viu um pé de açaí. Eu sou um desses. Então, a gente chama, faz assim, um amarrado que a gente chama de uma pecônia. É um Ah, nó, né? Dá um nó ali, e a gente fazia lá de folha. Hoje lá é feito de saco de fibra. Melhorou. A pecônia era da folha do açaí, doía bastante na costa do pé. Mas de tanto fazer, né? Fazia o calo na costa do pé. Meu pé tinha calo, né? De subir. Então, botava aqui no pé e ia subindo, escalando, escalando até chegar lá no caixa. E isso era muito rápido. Cortava lá o cacho, puxava e trazia. E e, quando já e, tinha bem idade, já pegava de uma outra árvore do lado, tirava e trazia. Então, e esse é o apanhar de açaí que até hoje são chamados peconheiros. Hoje, no nosso lugar, são plantios e plantios e plantio. Naquela época não era plantado, era ele lá mesmo, a natureza dando, mas agora não é plantio. E tem pessoas que é só de apanhar açaí. tem gente que só vive disso. Exatamente. Aí tem o dono, todos têm seus aceisais, e os peconeiros chamados não têm aceisal. Então vão, apanham o açaí e aí é dividido. Se ele apanhou lá, é rasas que a gente chama, apanhou lá 15, 30 rasas, 30, 15 é dele, 15 é do dono. Eu estou pensando aqui na senhora pequena fazendo isso aqui, ó. Eu Aí no colhi. nosso tempo ninguém vendia, né, pastor? Não era para vender, nesse tempo era só para o nosso uso. Era assim, era? Exatamente, é esse aí o apanhado açaí. É esse aí, a saizeira. É, Agora aí, essa árvore que eu tô vendo aí, parece-me que ela não é a saizeira. Ela é igual como o Jussara. Aqui em Manaus tem muito, mas é o Jussara chamado, né? mas É é, diferente. a técnica é a mesma, né? A técnica é a mesma. E a senhora tinha quantos anos? Quando comecei, 7. A senhora nunca não tinha medo de cair, não? Não, 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 não. As crianças do mato, como a gente diz, elas já vão se criando no ritmo, né, pastor? Igual os da cidade, né? Da cidade é a forma como vão criando assim a gente lá. Porque a gente, por exemplo, eu digo assim, quem é do interior, no meu caso, porque eu amei trabalhar, amei e amo até hoje, e nunca recuei de nenhum tipo de trabalho, seja ele qual for. Do mato eu aprendi a fazer tudo, apanhar açaí, fazer farinha, plantar maniva, plantar banana, plantar cana, plantar arroz, colher, amassar açaí, era na mão, pastora, na mão. Hoje tudo lá mudou. Hoje lá tudo é luz elétrica, é máquina elétrica, enfim. No nosso tempo não era assim. E Essa lá vida, também, no nosso lugar, pastor, é tudo beira de rio, certo? Não essa, tem nada que você, isso é beira de rio. essa vida que a senhora levou, logo cedo, saindo para o trabalho, preparou a senhora para a vida dura que a senhora teve. Eu tenho a impressão, irmã, que as crianças criadas hoje, sei que elas sejam expostas a. Não é trabalho forçado, isso que a irmã faz, não era trabalho forçado, era Era cultura familiar. O pura pai, família. o pai tinha o filho para ajudar na casa, na lavoura, e os meninos aprendiam a trabalhar cedo. Não era só os pés de calo, a mão também era calejada. Hoje, esses meninos criados só em internet, trabalhos que não exigem muita força física, olha, eu vou falar, essa geração está doente. Dona Maria, ela casou cedo. Ela casou-se, foi morar em Belém. Quando ela chegou em Belém, já tinha 4 filhos. E lá ela teve mais dois. Pois. E junto com o esposo dela, por causa do sábado,
eles trabalharam muito em trabalho informal, vendendo frutas e alimentos. E a irmã Maria, quando tinha 39 anos, passou pelo momento mais difícil da vida dela, irmãos. Com 39 anos, a irmã Maria perdeu o esposo que tinha 40. 46 anos. Como é que ele faleceu, irmã Maria? Tudo foi procedente de uma insuficiência renal, problema dos rins, que levou um período de 5 anos, ele sofrendo. Os rins foram atrofiando, não era pedra, não era nada de rim, era atrofiamento, os rins foram encolhendo, né, pastor? E sofreu bastante. Meu esposo era um homem muito forte, ele pesava 105 quilos, e quando morreu ele estava pesando, não dava nem 40 quilos, era pele e osso. E foi um sofrimento muito difícil, muito difícil. Foi o momento que marcou de sofrimento na minha vida, foi esse, o sofrimento dele, porque nesse período, o meu filho mais velho, né, que é o Abraão, que hoje tem 52 anos, né, Abraão tinha, no período, 18, nem tinha 18, tinha 17 anos quando isso aconteceu. 16 anos, né, 16 anos ele era que ele tinha. Então, e os A outros senhora tinha sofrimentos. 6 filhos e o mais velho, quando seu esposo morreu, tinha 16 Não, anos. quando adoeceu, quando a doença chegou, né? Ele tinha Quando ele morreu, 16. tinha 19, o mais Exatamente. velho. Então a senhora ficou numa escadinha de 6 filhos, o mais Eles velho, são, eles são dois, 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 dois. o O, mais a- velho, o mais velho com 19, a senhora ficou com essa escadinha para isso. cuidar. E a senhora disse que durante muitos anos lavou roupa para fora, fazia salgados para os filhos venderem fora. A senhora chegou a ter rompimento dos tendões, passando Eu um tenho, tempo sem mover os braços, de tanto que a senhora trabalhava para cuidar dos filhos, né? exatamente. Esse rompimento já aconteceu agora, faz 3 anos, né? Eu, Uhum. os meus braços, eles só paralisaram que eu não podia tocar nem no cabelo. Hoje, para a honra e glória de Deus, né? O braço tá. Mas passei mais de um ano, né? Nesse sofrimento. Então, mas aí, derivado do quê? Do muito esforço, né? Muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, né? Fazendo. Mas eu louvo a Deus A senhora lavava roupa para fora, era? pra fora. Eu tinha de 3, cheguei a ter até 4 lavagens, né? E todos esses meninos, né? Já os maiores não. Mas Abraão ainda levava para mim, era no tempo da trouxa, né? Que se chamava, lavava, né? Passava bonitinho, fazia uma trouxa, botava na cabeça e levava, né? Então, Abraão. Eu lembro disso, irmã. A minha mãe lavando roupa para fora, passando peça por peça daquela, fazendo a trouxa, amarrando, colocando na cabeça para entregar, para colocar Exatamente. comida dentro de casa junto com meu pai. Era É, assim mesmo que fazia. Eu lavei roupa durante 20 anos. me diga aqui uma coisa. A senhora tem 6 filhos. Abraão primeiro, como é que é o nome Bem, dele? Abraão Carvalho Pereira, né? Aham. Aí, depois, a segunda, Gerda Carvalho Pereira. Aí depois vem Noemi. Depois vem a Débora. Depois vem Eunice, que é a esposa do Fábio. E depois o último, que é o Daniel. A senhora não chegou a estudar, né? Mas a senhora fala que sempre Sim. gostou muito de ler, aprendeu a ler e sempre gostou muito de ler. Daqui a pouco a gente vai contar para os nossos amigos o momento em que a senhora, já adventista, começa a se esbarrar com os livros sobre o Uhum. Espírito Santo. E olha aqui para mim, você que está aqui adorando. A Dona Maria, ela é diferente da grande maioria que está aqui. Porque quando ela entrou na sala, a sala não foi para ela descobrir o ministério do Espírito Santo. Ela já vivia uma intimidade com ele. A sala refinou a ideia, mas ela já havia lido livros, sabia que o Espírito Santo estava aqui, que Cristo estava no santuário. Ela já tinha uma experiência com ele. Achei muito interessante e a gente vai saber daqui a pouco como é que isso ocorreu. Mas eu queria ressaltar uma coisa. Esta senhora com pouco estudo, mulher simples, ela vai dizer, pastor, a minha história marcante foi, e é até hoje, confiar que Deus sempre esteve comigo nas horas difíceis e durante toda a minha vida.
Então a senhora lavou roupa há 20 anos. A senhora disse que no último ano do seu marido, a senhora passou com ele sentado numa cadeira. Esse marido da senhora perdendo a vida. A senhora teve que trabalhar duro para os seus filhos se formar. Todos os filhos da irmã Maria são formados. E quantos são pastores, dona Maria? Os dois são pastores, né? O Abraão e o Daniel, o filho, né? E o E as genro meninas, também, e as meninas pastor. fazem o quê? E as meninas também, né? A Gerda se formou em serviço social, só que ela não executa a profissão, também na enfermagem, né? E a Eunice também, que é do esposo do Fábio, ela também é enfermeira e já trabalha mais de 20 anos no Hospital Adventista aqui de Manaus. E a Noemi é formada em pedagogia e está fazendo psicologia, né? E a Débora é administração. E o Daniel, ele fez pedagogia, fez teologia, fez um mestrado, fez um doutorado. E tudo isso, nenhum centavo meu do Eterno. Eu nunca tive dinheiro só para pagar a passagem deles de ônibus quando iam para a escola. Nunca. O desejo era profundo, como eu mencionei até para o senhor. Eu tinha um desejo profundo porque eu sempre conheci todo como funciona a nossa organização, começando da conferência geral até chegar lá no grupinho do qual fazia parte. Tudo isso aqui eu sabia. E o grande desejo, o grande valor que eu sei, Senhor, fugiu daqui. Tem alguém ligando aí, né? E agora eu não sei onde. Aí a senhora vai clicar em cima da câmerazinha que a senhora fechou a câmera sem querer. Tem uma câmerazinha, só clicar e o pastor Fábio deve. Pastor Fábio, meu filho, volta. Aí, pronto. Aí, Que é, pronto. coisa que o pessoal ficou passando, né? É. Então a senhora estava falando que para todos os filhos formados, todos, lavando roupa para fora, ela fazia comidinha para o Daniel que está formado agora vender na rua. Tudo isso, irmãos, tudo isso. Ela formou todos os filhos. Aí eu perguntei, irmã, qual é a história marcante da sua vida? Ela disse, pastor, o que marcou minha vida é saber que Deus sempre. Me diga uma coisa, de onde a senhora tirou a ideia de que Deus sempre cuidou da senhora, mas e a senhora passava por tanta dificuldade? De onde veio esta fé, O irmã fundamento, Maria? pastor, o fundamento de tudo é a palavra. Eu mencionei lá um pouquinho de que meus pais eram católicos. E eu fico pensando assim, a, a maneira como sempre eu tive interesse. É coisa que não é humana, é divina. Né? Porque quem é que vai despertar? Uma mínima criança, né? No tempo que a gente era católicos, né? Chamado. Então, minha avó, eles tinham em casa o lugar que era das Imagens dos Santos, chamado, e minha avó, todos os dias, todas as noites, todas as 6 da tarde, né? Ela acendia ali a lamparina e ali ela ia rezar, e eu junto com ela. Eu sabia tudo que era reza. Criança, né? Eu sabia que em Deus Pai, Salve Rainha, e Pai Nosso, enfim. Então, sempre eu teve esse apego pelas coisas de Deus sem conhecer. Então, quando chegou no caso, a verdade, a Bíblia, pela primeira vez, quando eu era bem criança mesmo, minha avó tinha um baú, e lá sempre ela sentava para mexer as coisas, e aí uma vez eu vi um livro, a capa era preta, e eu disse, vovó, que livro é esse? Aí ela disse, isso aqui, o nome dele é Bíblia, é do teu avô. Só fechou e colocou lá. Fechou, guardou lá onde estava, naquele lugar, né? E então, a primeira vez que eu vi, não sabia o que era. Então, quando nós tivemos encontro com a palavra, aí então a coisa mudou. Aí eu fui me debruçar na Bíblia e fui ler, igual quem vai lendo um jornal, sem compreender nada, mas vou lendo. O Gênesis vai embora e vai A embora. senhora vai me Então, dizer, irmã Maria, que por muito tempo a senhora teve só a Bíblia. Não tinha livro do Espírito de Profecia, não, não não, tinha lição de durante o escola período, né, sabatina. pastor? A Não, senhora se durante o período. alimentava da palavra, né? Exatamente, na palavra. E a palavra para mim foi a base, foi e é, né, a base, o fundamento de tudo. Eu lhe falei a respeito dos meninos, quando tive meu primeiro filho, o meu grande desejo, né, era que ele crescesse conhecendo as coisas de. O nome do meu filho, quando nasceram, já estava. Abraão, este para mim foi o nome. Ele vai ser Abraão quando eu tiver o meu filho. E então, nunca, como eu falei, meus filhos nunca me impediram
de me levantar de madrugada para estudar a palavra de Deus. Nunca. Porque se eu deixava, a gente foi acostumado a dormir em rede interior. E até hoje, né? Então, quando eu me levantava, acordava, pegava no colo, sentava lá no banquinho, colocava aqui para mamar e abria a Bíblia, e aqui ele estava mamando e eu estava aqui estudando. Terminava, me ajoelhava com ele no meu colo, orava, apresentava para Deus e aí começava. Eu não tinha comentário, não tinha livro nenhum, não tinha meditação, não tinha nada. Mas eu tinha tudo. E aqui, à medida que eles foram crescendo, foi a Bíblia. Primeiro verso, começou a falar, orando o Pai Nosso. Depois, ensinando, memorizando. Eu lhe falei que meus filhos todos aprenderam, todos têm de cor. Salmo 1, Salmo 100, 23, Salmo 139, que é o maior. Tem uma filha que ama, e vai embora. 10 mandamentos, bem-aventurança, isso todo de cor, eles decoravam. Eu sentava e agora vamos memorizar. Repitam comigo, até que memorizassem tudo. E eu louvo, pastor, o Deus eterno. Eu sei que é a ação do Espírito Santo, porque de uma outra forma não tinha como isso Dona acontecer. Maria, a senhora disse também que não faltou um culto na vida, só por Nunca, nunca, pastor. sábado, quarto, e a senhora ia com os filhos para a igreja. Quando chegava lá, os filhos não ficavam pintando nada, os filhos não Nunca ficavam correndo na levantava para igreja, tudo pegar sentadinho do tudo lado de Dona certinho. Maria. Fique quietinha, deixa eu falar, daqui a pouco a senhora fala. Falar muito. É já, porque não tem... Dona Maria é quente, e ela fala bem demais, uma delícia. Presta atenção aqui, Dona Maria, ó. A senhora colocava os meninos para adorar junto com a senhora. Me conta isso. Não ficava correndo na igreja, não. Vamos, Isso. Maguinha. Tá tomando uma aguinha porque ficou emocionado quando me viu, tão bonito assim, cabelo penteado. Falando em tão bonito, enquanto a irmã se recupera, a irmã Leila falou: Pastor, tem uns negócios aqui no na sua barba, umas manchas. Eu falei: Não é não, Leila, é porque minha barba tá ficando toda branca e ainda tem uns pontinhos de sobrevivência preto. Aí fica parecendo umas manchas, viu, irmã? Mas logo, logo vai desaparecer, vai ficar tudo branco, tá tudo certo. Voltamos, Dona Maria, como é que a senhora tá aí? Tudo bem? Tudo. Já Aí, ó. melhorou. Foi sorrir, aí Foi sorrir. Me fala como é que é esse negócio de levar as crianças e manter perto da senhora para adorar na igreja. sempre, pastor, foi muito assim. Começava em casa, eu sempre digo assim, nunca eu acordei meus filhos para nunca ficaram dormindo mais de 6 horas, pastor, nunca. Eu sempre disse que o meu hábito sempre foi de 4, 4:30, né? E fazia o meu devocional e agora eu já ia chamando, um por um. Bora, bora, bora. E não ia com esse negócio de filho, filho, tá na hora. Não, não, não era assim. É. Ele dizia, a mamãe era brava. Aí eu dizia assim, bora, 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 tá na hora de levantar, vambora, vambora pro culto rapidinho. E aí ia puxando, cada um levantava, pegando o olho. Uma que gosta de dormir até hoje, que é a Gerda, ela se sentava lá no... Isso já em Belém, que já estavam todos maiores, né? Se sentava lá ainda dormindo. E aí eu ia cantar, e eu ia, no tempo que não sabiam indo ler direito, eu ia falar da lição deles, que quando eu cheguei em Belém, aí, assim, aí foram ter literatura. Pastor, nunca meus filhos ficaram em nenhuma idade sem uma lição. Ou do berço jardim e ia embora. Nunca, nunca. E eu guardei por muito tempo as lições deles. Depois que já foram Abraão, né, que já estudava, ele mesmo preenchia. E isso aqui, a vida do o Abraão foi impactado com as coisas de Deus. Pastor Abraão nunca aprendeu a jogar bola, mas isso é porque eu não deixava ir para a rua. Ele nunca aprendeu nada dessas coisas lá, porque o foco era esse aqui, era a igreja. Abraão cantava desde 7 anos na igreja, 8 anos. Nós não tinha música como hoje, a gente tem um mundo de música, na nossa época não tinha. E ele emprestava até CD de uma irmã da Assembleia, copiava num caderninho e cantava lá na igreja. Deixa eu chamar a atenção aqui para uma coisa importante, irmãos. Satanás, ele é muito sagaz, né? Nós estamos vendo uma mulher sem o esposo, jovem ainda, sem muita leitura, educar 6 filhos.
viu? Amamentando aqui, lendo a Bíblia com a outra mão. Nós precisamos retomar a ideia da funcionalidade do lar, viu, irmãos? Eu sei que as mulheres hoje precisam trabalhar fora e etc. As demandas são muito grandes, mas deixa eu dar um conselho para você, amado. A vida simples é o melhor, porque o mais valoroso é a vida do filho, da filha, no caminho do Senhor. Seu filho e sua filha, deixa eu dizer para você, não pediu para nascer. Quem decidiu colocar o filho no mundo foi você. Então não terceirize a educação do seu filho. Ele não pediu para nascer. Você se ajuntou com seu marido e disse: Vamos ter um filho? Vamos. Foi você que colocou no mundo. Agora não pode pegar e entregar na mão de outro, principalmente nós que cremos na formação do caráter através da palavra de Deus. Mãe, é você que tem que ensinar a Bíblia. É você que tem que estudar lição com ele. É você que tem que levar para a igreja junto com o sacerdote, que é o seu marido. Minha esposa fez pedagogia, mas ela só foi trabalhar fora quando a Hannah já era adolescente. Toda a parte de formação do caráter da minha filha, minha esposa ficou em casa, porque a gente sabe da importância que é a mãe junto com o pai na formação do caráter de uma criança para o reino do céu. Irmão, perde casa, perde carro, perde emprego, mas não perde seus filhos, não. Perca as coisas desse mundo, elas são efêmeras, elas passam. Não perca os filhos, não. Não troque seus filhos por uma viagem, por um sonho. Ah, mas não, o seu filho não pediu para vir ao mundo. A responsabilidade é sua, é sua. Cuida dele. Dona Maria, preste atenção no que a gente vai fazer. Nós vamos dar um salto importante ali do período da conversão, e eu já quero entrar com a senhora aqui na sala 57, mas não se incomoda não. Eu vou mostrar uma coisa para a senhora. Eu quero saber se era desse jeito ou era diferente. Eu localizei aqui uma lancha luzeiro, olha, coisa linda. Olha aí. Aham. Aqui é para o nosso lugar lá, era um pouco diferente. Aham. Essa Era aqui, Luzeiro Sexto, era a lancha que levou a mensagem, né? O pastor que levou a mensagem para nós. olha Essa que é uma legal. luzeira. Essa é uma luzeiro que de muitas que trafegavam pelos rios da Amazônia e levavam o evangelho para a parte norte do Brasil e singrava as águas daquela região. Foi numa lancha não exatamente igual a essa, mas parecida com essa, que chegou o primeiro contato da irmã Maria com o evangelho. Um argentino evangelizando aquela região, ele me aparece com essa lancha, faz um evangelismo de 3 dias e Dona Maria arruma. O irmão mais novo arruma a mala da mãe, arruma a mala do pai, põe tudo nessa lancha e vocês vão para um ribeirão e são batizados frutos desse evangelismo. A senhora diz, a boca de ferro. O que que é a boca de ferro, irmã Maria? Que hoje já nem usam mais, né? Era aquele, tipo lá em cima, né? Que colocava, né? Eu acho que hoje, eu que lá eu ainda vejo ainda assim. Mas ele era colocado, instalado, né? Na embarcação. E ali ia tocando, né? Então, a primeira vez, como eu lhe falei, que foi quando entrou lá no nosso lugarzinho, né? Que já estava combinado com meu pai, né? O primo dele, que já conhecia a mensagem, né? E marcou a data que ele ia chegar, e nesse dia chegou, e meu pai não estava em casa, era cedo da manhã, então quando eu vi aquela lancha ali, aquele som, e a lancha vinha ali andando, aí eu fiquei num desespero. E aí, tocando breve Jesus voltará. Então, a Então, lancha vinha, irmã Maria, e o argentino ia chamando o povo, e ao mesmo chamando. tempo lá era um megafone, irmãos, um alto-falante mesmo. E daquela boca de ferro que Dona Maria falou, era o megafone mesmo. De onde o som saía, ele chamava o povo, os ribeirinhos que moravam próximo das águas ali, e a música breve virá tocando, e esse argentino pregando e evangelizando. E ele arrebanhava o povo, Ribeirão e batismo do povo. E assim fomos batizados. Nesse dia dessa viagem aí, que a minha avó dizia: ninguém vai, vamos, vovó, vamos. Eu tinha, né, os 13 anos.
vamos, e aí eu peguei, né, eu fico pensando assim, pastor, eu comparo hoje uma menina de 13 anos e a minha idade de 13 anos, Não é a né? mesma coisa nunca. Nunca, uma geração hoje que só querem se matar tudinho, né? Não tenho prazer na vida, não tenho nada, que é aí que faz a diferença. Uma criança que aprendeu de maneira diferente e a vida continua uma vida feliz, é alegre. Eu sempre digo que eu nunca tive tristeza na vida. Então, eu disse, vamos, vovó, vamos. Teu pai, não vamos, vovó. Peguei meu irmãozinho, vesti, peguei roupa da mamãe e do papai, coloquei na mala, uma mala de madeira, que era que as malas que a gente usava, e embarcamos. E já fomos encontrá-los na saída do rio, que a gente morava num rio pequeno, que aí desembocava num rio maior, né? E aí já foi lá, papai deixou a canoa amarrada na beira do rio, debaixo lá de uma árvore, e só passaram para dentro da lancha e nós fomos embora, subindo lá para o rio e volta. Nesse dia fomos batizados já na noite, estava chegando 7 horas da noite, quando nós estávamos na beira de uma baía, bem uma baía bonitona, é, 21 pessoas que o pastor tinha reunido, tudinho, e ali nós fomos batizados. Sem nenhum estudo bíblico, nada. É, aqui eu chego também, pastor. Como é que o Espírito Santo conduz, né? Quando fomos conhecer o que depois. E eu digo assim, hoje a gente tem uma riqueza, eu digo assim, hoje não era para ter ninguém dizendo eu não sei de nada. É mensagens e mensagens, por exemplo, quando eu vejo aqui a sala 57, mensagens profundas, pastores e pastores. Quando que nós tinha pastor para nos orientar e dizer assim, pastor, eu não compreendi isso aqui. Esse não tinha, então era o Espírito Santo que nos ia, né? Ensinando, íamos estudando e fomos descobertos. E como a Bíblia é uma fonte que nunca se esgota, né? E nunca vamos compreender tudo, então nós fomos entendendo passo a passo e continuamos aprendendo cada dia, né? A senhora tem quantos anos de adventismo? 56 anos de Adventista. E tem quanto tempo que a senhora entrou na sala? Na sala, eu entrei em 2021, em julho Quando? de Julho de 2021. 2021. Quando a irmã Maria se converte, o primeiro livro que ela lê é O Desejado de Todas as Nações, Grande foi o conflito. Grande Conflito, depois Desejado, depois uma meditação, e ela era muito, até Isso hoje, já é em muito Belém, né? em Isso Belém, já é muito, quando eu vim muito, morar. certo, muito ávida por literatura, por leitura. Até que nessas buscas por leitura, ela se depara com livros sobre o Espírito Santo. A senhora começou a estudar. Quais livros a senhora leu sobre o Espírito Santo, irmã Maria? O primeiro livro que eu comprei foi A Vinda do Consolador. Esse foi o primeiro. Que legal, cara, isso. E aí eu fui, cada vez que eu ia pela associação, lá no nosso CELS, que a gente chamava, né? Que hoje é uma casa publicadora lá, né? Então, eu deparava, o meu olho era procurar livros que falassem sobre isso aqui. E eu tive muitos livros, estudei. Hoje eu não tenho. Eu lhe falei que hoje eu resido na casa dos filhos, um período com um, período com outro, período com outro. Toda a minha quantidade de livros que eu tinha, eu doei tudinho. E nesse dia foi uma dor muito grande, no dia que eu tive que. Eu não ia mais ficar em casa, e eu digo agora o que eu vou fazer com todinhos os livros que tem. E aí o Espírito Santo me disse: você doa. E aí eu escolhi um sábado que me convidaram para pregar, né, na nossa igreja, que Débora, quando for fazer o testemunho dela, ela vai enfatizar isso aí que eu não vou falar agora, né, da nossa igreja, que é ao lado da nossa casa. E aí me convidaram, eu fui dar mensagem. Nesse sábado, então, eu organizei uma mesa, né, lá na frente, e uma toalha e todos os livros. Fiquei com pouquíssimos, né? E então, quem queria ir separando e ia levando, tinha muitos livros, muitos livros. A senhora começou a estudar sobre o Espírito Santo e viu as ações do Espírito em Atos. E a senhora olha para a igreja. A senhora tem dois filhos pastor, o Fábio é seu genro, pastor, e a senhora conhece melhor a vida institucional do que muitos que não têm filhos pastores. É claro, muito claro.
E a senhora, então, estudando tudo isso, a senhora olha para o livro de Atos e olha para a igreja, olha para a igreja e olha para o livro de Atos e faz uma pergunta. Quando é Exato. que as coisas que estão em Atos vão acontecer conosco? Era isso que gritava dentro do coração da senhora. Exatamente. Esse era o meu questionamento. Porque quando, muito cedo mesmo, muito cedo, antes de ter filhos pastores, né? Então, eu sempre estudei, e eu estudei a Bíblia várias vezes, né? Então, o livro de Atos para mim, mas a pergunta era essa aqui, né? Então, a pergunta, quando Jesus disse, mas recebereis poder a descer sobre vós, essa parte eu compreendi. Quando ele disse, vocês permaneçam aqui, vocês têm que orar. Isso aqui entendi, eles oraram. E aí veio o poder, e agora eles foram fazer a mudança que aconteceu e o prosseguimento de tudo, o prodígio, o crescimento da igreja. Agora aí vinha a promessa, né? De que a igreja remanescente iria receber, no caso, como Joel já tinha profetizado, né? E aí a minha pergunta era, mas quando vai acontecer? Quando vai acontecer? Aconteceu lá com eles, e a promessa é feita para nós, mas quando é que vai acontecer? Então, isso assim, sempre muito foi o meu questionamento, porque nós temos que pedir, nós temos que clamar. E aí eu tinha um desejo, eu falei até para o senhor sobre de grupos de oração. Né? Eu ficava, quando eu via irmãos de outra denominação passando que tinha um grupo de oração, e eu dizia, por quê? Eu tinha grande desejo de ter na igreja grupos de oração, né? Que orasse, que tivesse aquele dia. E então essa era a minha pergunta, o meu questionamento. Irmã Maria, Então, é o meu sim. questionamento. É o meu questionamento. Tem 5 anos de sala. Quando é que Atos vai se repetir? Quando? Quando é que a gente de fato vai despertar para o Espírito Santo, não como um jargão, não como uma ideia distante? Quando é que a gente vai despertar como os discípulos obedeceram e clamar de verdade? Eu sei que vai acontecer, sabe? Eu sei que vai. O Senhor prometeu isso. Por isso trabalho dia e noite. Dia e noite trabalho por isso. Não sou melhor do que ninguém, não me considero a melhor pessoa para estar fazendo a gestão da sala, são coisas de Deus, coisas de Deus. Mas eu creio tão poderosamente nisso, trabalho para que isso ocorra. Mas quando eu converso com pessoas, e ontem mesmo eu estive conversando com um amigo meu, nós somos líderes de igreja na mesma igreja, ele saiu fazer teologia primeiro que eu fui logo no rastro, ele foi para São Paulo também fui. Ele é pastor hoje, eu também sou. E quando nós conversamos, eu percebo a necessidade do entendimento disso. Por quê? Porque é tão difícil entender algo que está tão claro, mas é obra do inimigo de Deus. Porque Exatamente. enquanto ele mantiver a ideia do Espírito Santo ou esquecida, ou buscada de forma equivocada, ele está ganhando terreno. A Está senhora ganhando. entra na sala e a senhora vê este clamor aqui na sala. E a senhora diz o quê? Achei meu lugar. Como é que foi? A senhora entrou na sala e isso aqueceu o coraçãozinho da senhora, né? Exatamente. Então, quando eu conheci a sala, e aí eu disse sim, então aqui é o lugar. Aqui então, aí fui compreender como foi que surgiu, de quantas pessoas era, e aí o número de pessoas crescente e o foco esse, o batismo com o Espírito Santo. E aí, estudando livros, né, que eu já tinha estudado, que eu lhe falei até ontem, prosseguindo. Então, para mim, a sala, ela foi um grupo, não foi nada, né? Tudo é a direção do Espírito Santo, Espírito Santo usando a sua mente, porque ele vai usar quem? Aquele que busca. É aquele que busca, é aquele que sente necessidade, é aquele que pede, ele vai agir, um instrumento. E nós temos conhecimento de muitas coisas que já aconteceram em tantos lugares, com uma pessoa que se levantou, se colocou na mão do Senhor e disse: eu quero, e o Espírito Santo agiu. Né? Então, o Senhor foi e é e vai ser, até quando, como diz o Senhor, ele sabe até quando, né? Mas o foco é este aqui. E louvado seja Deus por isso, porque Deus em todos os tempos levantou sempre homens e mulheres
que as piedades desejaram, né, viver uma vida dessa natureza. E o Senhor é um bem-aventurado, né, para a honra e glória do Eterno. Nada é seu, como você diz, e não é nosso nada, tudo é dele. Tudo é dele e é feito para ele. Então, eu louvo a Deus em primeiro lugar e o Senhor por ter se colocado, né, dizendo ao Espírito Santo, eu não quero viver mais da maneira como eu tenho vivido, né? Eu quero viver como tu queres, eu quero ser um instrumento em tuas mãos, me usa. E é o que ele tem feito. E, no caso, não só o Senhor, e agora como outros, como eu sei que tem. Quantos e quantos pastores, tem pastores aí que já passaram, né, por Belém, como eu conheço, o pastor Jael tem uma história linda, a gente junto, o que foi que aconteceu lá. Então, o pastor Joel, né, pastor Joel de Carvalho, todos são pastores, pastor aqui pregou um outro dia que fazia muito tempo, foi presidente nosso, fazia muitos anos que não via. Então, quer dizer, Deus, o Espírito Santo continua agora chamando, e o exército chamando. E quanto mais buscarmos, então isso vai acontecer. Então, para a É, senhora, diferente de uma grande maioria aqui, a senhora não descobre o Espírito Santo como um amigo aqui na sala. A senhora já tem. O que a sala faz é refinar e dar aquela sintonia fina em detalhes que a senhora precisa entender ainda e que isto somou, melhorando ainda mais a busca da senhora. Isso mostra, amados, deixa eu dizer para você, isso mostra que a gente nunca pretendeu arrotar a ideia de que a sala é o único veículo. Não é e nunca vai ser. Assim como a irmã Maria, ela sozinha despertou para isso, há grupos, há duplas, há associações, pastores que a gente nunca viu que buscam, escavam isso. O próprio pastor Moura, que deu origem à expressão Sala 57, busca o Espírito Santo há muitos anos. Agora, eu compreendo que a Sala 57, pelo modelo que tem condições de alcançar muitos lugares no mundo a um custo muito baixo e uma dedicação intensa, custo baixo, com dedicação intensa, a gente tem condições de levantar essa ideia com muito mais velocidade por causa da tecnologia que o próprio Deus criou para isso. É assim que eu encaro as salas 50. exatamente. Dona Maria, a senhora me disse que a senhora gostou muito das expressões da sala, né? Eu te amo, eu preciso de Preciso, você para ser preciso. feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Como é que essas frases impactaram sua vida, irmã Maria? No caso, por exemplo, elas são frases dentro daquilo, né, que Deus quer que a gente viva, né, pastor? Então, eu vejo, como eu digo assim, até mencionei para o senhor no momento, né, que isso aqui, o amor de Deus pelo meu semelhante, sempre foi tão, tão grande, que durante todo esse período de anos que eu tenho na igreja, eu nunca tive um irmão por onde passei. Igrejas, eu já passei por muitos lugares e nunca deixei, nunca ninguém dizer assim, eu dizer não, eu não for, não, irmão fulano não. Em comissão de igreja, nunca, nunca, pastor, nunca, 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 nunca. Sempre amei meus irmãos, as pessoas por onde eu já vivi, né, e que me conhecem, né? Eu passei no ano 2023, o ano tudo com meu filho Abraão lá num distrito dele, chamado Ilhanópolis, no Pará, bem um pouco longe de Belém. E ali deixei. Por onde eu vou, ficam pessoas que eu conheci, irmãos da fé, né? A gente se torna passando mensagem, passando áudio, orando, né? E ontem até passei dizendo, irmãs, eu vou estar na sala, que ela disse, a irmã Terezinha, a irmã Gia, irmã, mande um alô para nós, né? Que elas assistem à sala também, né? Então, este amor, né, foi sempre presente na minha vida. Como é que é o nome das irmãs que assistem a sala também? A irmã Terezinha, a Hum? irmã Gil, essas duas bem que são assíduas na Irmã sala. Terezinha, irmã Gil, né? Isso. Irmã Gil, Terezinha, Gildete, te chama Gil. irmã Terezinha, irmã Gildete. Um abraço
forte no coração e permanece aí adorando conosco aqui. Vocês são importantes para a sala 57, tá bom? Então, essa história de amor para a senhora já era comum. E aí, quando a senhora viu aqui na pipoca, eu te amo para cá, eu te amo para cá, bom dia com alegria, e a gente, nós nos saudando desta maneira, e linkou mais uma vez. A senhora já vivia uma vida no espírito e o amor já era espalhado pela senhora. Esse lugar aqueceu a senhora e a senhora hoje é uma promotora da Sala 57. Para onde a senhora vai, a senhora diz as frases e manda link pro povo, né? Link, né, pastor Márcio? Uma bênção a vida da senhora. Eu ficaria aqui conversando a manhã inteira. A senhora fala tão bem, a senhora é tão lindinha. Amei conversar com a senhora, viu? Uma benção. Pena que nosso tempo acaba, irmã Maria. Aí eu tenho que ir embora. O povo tem que trabalhar, né, irmã? Obrigado pelo Mas nós seu. vamos ter uma eternidade toda, né, pastor? Vamos ter uma eternidade toda para É viver verdade. juntos para sempre, né? E eu sempre digo assim, né? Oh, meu Deus, eu queria tanto que tivesse, assim como já teve encontro do pastor por vários lugares que foram, né, que tivesse aqui em Belém um encontro desse, né? Digo, mas para que isso tivesse, tem que ter pessoas ali dizendo é aqui, é aqui, é aqui, né? Existem muitos que eu conheço, que eu sei que tem, né? Pastor Fábio vai ajudar a gente a fazer um encontro bom aí nessa região, em nome de Jesus. Amém, amém. Aqui em Manaus, aqui tem também muitas pessoas que assistem, né? Eu quero dizer quatro coisas para a senhora. Eu amo a senhora, eu preciso da senhora para ser feliz. A senhora é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus, porque a senhora, pastor Fábio, seus filhos, toda a sala nossa existe e a gente está pregando a maior necessidade da igreja hoje. A busca pelo Espírito Santo para o reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Pregou o pastor Fábio hoje. Obrigado. Amém. A senhora pode orar para nós? Bem, sim, mas eu quero dizer também, eu te Opa, amo, então deixa. pastor Fábio, Opa, pastor Wagner, eu lhe amo, preciso do seu para ser feliz, você e toda a sala 57 são a minha inspiração, preciso de você para ser feliz, vocês são a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Então, amo vocês. E eu, por nome, já sei o nome de vários e vários aqui na sala. Nunca apareci aqui. Sempre só no YouTube. Hoje é a primeira vez que eu entrei aqui e foi resposta do Espírito Santo. Você é sabe que eu verdade. lhe falei, que eu disse para ele, né? Que o dia que ele quisesse, se ele quisesse que um dia eu falasse um pouco da minha vida aqui, do meu testemunho, ele ia usar um meio. E ele usou um meio agora. É Muito verdade. grato. Eu peguei uma Obrigada. mensagem do pastor Fábio que eu não respondi há um ano. Há um ano eu não havia respondido essa mensagem. Respondi para ele, conversamos um pouco. Ele falou da história da senhora. Eu vou puxar a Dona Maria para dar o testemunho e você prega. E daqui a pouco vem Roberta com a data que já está marcada para ela dar o testemunho. Débora. Débora, desculpe. Que maravilha, que bom conhecer vocês, irmãos. Que bom poder trocar uma ideia boa dessa com a senhora, viu? A senhora pode orar para nós? Oremos. Amantíssimo e eterno Deus, Deus soberano, onipotente, onisciente, onipresente, quão bom é nessa manhã o Senhor ter nos dado a bênção de estarmos mais uma vez na Sua santa presença. Meu amado e querido Jesus, Tu és maravilhoso. Nós te agradecemos pelo Teu grande e infinito amor por nós. E de uma maneira tão linda, Senhor, hoje Tu intercedes junto do Pai em nosso favor. Mas obrigada porque, quando voltaste para o Pai, Tu não nos deixaste sozinho. Tu enviaste o Consolador para que conosco permanecesse até a conclusão de tudo aqui neste mundo. Obrigada, Deus Espírito Santo, porque cada dia tem sido ampliado o nosso conhecimento a respeito da Tua amada pessoa. Tu és um Deus que está conosco aqui, presente, e vai permanecer cada dia ao nosso lado. Obrigada. Obrigada porque hoje me deste a bênção de aqui estar. E sei que tudo é dirigido pelo Senhor, no tempo certo, da maneira como o Senhor quer. E eu peço nesse momento que o Senhor continue abençoando ricamente todo este grande grupo, esta grande família
que nesta manhã aqui esteve presente, Senhor, para te adorar. Deus Espírito Santo, toma de conta e nos ajuda cada dia nessa busca. Eu sei que tudo vai se cumprir, porque tudo que o Santo Pai falou, ele não muda, ele é real, ele é verdadeiro e vai ter cumprimento. E que nós possamos fazer parte cada dia e estarmos presentes na tua presença. Abençoa ricamente o pastor Wagner, sua família e todos os pastores que aqui todos os dias se encontram. Derrama bênção sobre todo o ministério da tua igreja aqui nesta terra, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, fofinha. A senhora foi uma bênção ter falado com a senhora, viu? Um grande abraço e passe um grande dia na presença de Deus. Pastor Fábio, obrigado pela mensagem. Um abraço em toda a família. Obrigado, irmã Maria. Uma bênção. Fica com Deus. Bom, né, irmãos? Tão bem, ela desenrola tão bem, fala tão bem, né? Uma bênção, uma bênção. E mais uma história que fala ao nosso coração.